Olá, Deus abençoe você, a sua família, mais uma vez com o programa Ponto de Luz. Eu peço desde já para você preparar o copo com água, lembrando que ao término da programação, nós vamos fazer aquele momento de intercessão por toda Manaus. Nós vamos fazer um momento de intercessão por todo o estado do Amazonas. Inclusive, já no início, se você deseja falar conosco, eu vou à central telefônica hoje, nós temos ali os pastores, juntamente com o pastor Jacó, que está comigo na central telefônica. E, pastor Jacó, todas as pessoas que precisam de ajuda, desabafar, pedir uma oração por elas, pelos seus familiares, podem entrar em contato conosco, por favor. Muito bem, pastor Wilton, todos os pastores estão aqui disponíveis e o telefone é 24 horas aberto. Nosso telefone é o DDD 92 21 23 32 02, pastor Wilton. Exatamente. Você pode também mandar a sua mensagem de WhatsApp, se deseja, 3573-3500, código 11, tá bom? Bem, eu quero começar o programa de hoje falando para todos o que faremos nessa sexta-feira. Está aqui. Esse anúncio aqui diz tudo o que será realizado sexta-feira agora. Nessa sexta-feira nós vamos fazer um desmanche total da bruxaria. Por quê? Sexta-feira agora, dia 31, como todos sabem, ou você fica sabendo agora, será o Halloween. É o dia do Halloween, ou, em outras palavras, Dia das Bruxas. Uma data tão forte, comemorativa nos Estados Unidos, mas que nós percebemos que a cada ano ela tem se fortalecido aqui no nosso país. E como diz o próprio nome, eu vou ao pastor Jacó, Dia das Bruxas, um dia muito carregado, pastor Jacó espiritualmente falando, e quantos trabalhos serão feitos de quinta para sexta-feira? Quantos trabalhos serão renovados, quantas pessoas sofrendo com problemas espirituais e por isso ela não encontra o motivo desse sofrimento, a causa. Se nesse dia, o Dia das Bruxas, um dia carregado espiritualmente, muita bruxaria será feita, muitos trabalhos feitos, nós estaremos na Igreja Universal desfazendo, por isso o desmanche de toda a bruxaria, né? É verdade, pastor. E o senhor sabe que os espíritos obsessores, com eles não tem esse negócio de data, não tem esse negócio de hora, tanto faz. Mas quando a pessoa abre portas para eles, eles se fortalecem mais ainda. E nessa sexta-feira nós estaremos ali para libertar todas as pessoas em nossas igrejas. Eu tenho aqui uma pessoa que ligou, pastor Hilton, a Nara. Ela diz assim: eu não consigo dormir de jeito nenhum, eu sinto muito medo, angústia. Eu vou estar nessa sexta-feira às 19 horas, pastor Hilton. Ela falou aqui agora. Exatamente. Você pode também, assim como ela fará, você pode buscar uma Igreja Universal próxima a você ou aqui no nosso templo maior. E eu vou colocar para você o que nós realizamos na sexta-feira, é isso aqui, é o desmanche. Desmanchando, tirando, né, desfazendo a bruxaria, os caminhos são abertos. E o mal é tirado, a vida da pessoa automaticamente muda. Eu quero que você acompanhe testemunhos, eu já volto. Como que você chegou na igreja? Eu cheguei aqui na igreja, 10 anos eu lutando com uma depressão muito forte, bipolaridade, ansiedade. Então, durante 10 anos eu tentei suicídio várias vezes, né? Aí uma evangelista, amiga minha, me chamou para vir aqui na igreja. No primeiro dia, como eu estava dopada, eu não ingeri muita coisa e falei, a partir de hoje não me chama mais, eu não quero pisar aqui, e continuei. E dessas tentativas de suicídio, uma vez eu fui desacordada para o hospital, né? Chegando lá, o médico disse que se eu tentasse mais uma vez, já não tinha mais como. Nem o seu corpo suportava mais, não. Né, em outras palavras. Eu tomava, fui aqui para o hospital psiquiátrico, né? E lá o médico falou que eles me davam os remédios mais fortes possíveis. E mesmo assim eu não conseguia dormir. Eles falavam que era o tal de sossega-leão, né? E nada mais adiantava. Aquela é você? Sim. Eu tomei tanta medicação que eu tive intoxicação medicamentosa. Aí eu fingia estar feliz. Me falaram assim, Gleice, o que está faltando em ti é tu sair pra rua, beber, se divertir. O meu vazio era tão grande que eu tentei. Nesse dia, foi a primeira e a última vez que eu saí na noite e bebi, mas quando eu voltei do mesmo jeito. Com aquela angústia, aquela agonia, aquela vontade de me matar. E dessas vezes que eu tentei, vim aqui para a igreja e nesse dia que eu vim, eu já dormi. Uma das coisas que
eu levo assim, para mim sempre foi a palavra que meu esposo falou. Ele foi peça fundamental para que eu não viesse desistir da fé. Como aqui foi a última porta, eu falei assim, eu não venho mais. Vim mal para cá, toda quebrada, não dormia, e nesse dia eu dormi. E ele falou assim para mim, amanhã a gente vai voltar. Eu falei, eu não vou. Ele falou, vai. Porque quando foi para você ir para o hospital desacordada, quem lhe levou foi eu. E para você ir para a igreja, quem vai lhe levar vai ser eu. Então, eu carrego isso comigo sempre. Porque ele foi peça fundamental para me ajudar em relação a isso. Não deixou que eu desistisse. E o homem de Deus falou assim para mim, Gleice, segue a receita. O que a gente te ensinar aqui no altar. Se durante 30 dias a tua vida não mudar, eu deixo de pregar a palavra. Como eu já tinha tentado de tudo mesmo, imagina. Em lugares que não era para mim ter andado. E eu fui e fiz. Vim durante 30 dias. Menos de 28 dias, eu já estava me batizando nas águas. Eu segui direitinho. Todos os dias mesmo, eu fazia. Eu não só peguei a Bíblia e coloquei embaixo do braço, não. Eu realmente fiz, pratiquei. E aconteceu de me libertar, eu consegui dormir e eu falar, não, eu quero isso aqui para mim. A partir de hoje, do dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu falei, a partir desse dia, Senhor, que o Senhor me lembre todos os dias para não sair da tua presença, da onde que o Senhor me tirou. Aí você passou pela libertação, agora... E o Espírito Santo? Você conseguiu receber? Porque o bem mais precioso para que o mal não volte é a presença de Deus. Hoje você Decisão, sim. Eu decidi que o Espírito Santo ia fazer parte da minha vida. Não foi fácil, não é fácil, né? Mas eu coloquei aquilo dentro de mim. Aí eu vim, fiz uma fogueira santa, subi no altar e nada aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu já te entreguei minha vida, te entreguei tudo, deixei de fazer o que eu fazia, deixei de pensar nas coisas erradas desse mundo. E aí, nada vai mudar? E realmente, eu subi, não mudou nada naquele momento. Mas a partir daquele dia, a minha vida começou a mudar. Eu vi, prestei atenção, a vontade de mostrar para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo, né? Aquilo que Deus fez. Aí cada dia foi aumentando mais. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com o Espírito Santo na minha vida e Ele faz parte da minha vida. Porque tudo que eu vou fazer, eu peço dele, Senhor, me ajuda, me orienta. O Senhor faz parte da minha vida. Então foi uma decisão. Eu decidi com que Deus viesse fazer parte da minha vida. Amém. Dia das Bruxas. Não é só dia de fantasias, de festas de Halloween, doces ou travessuras. Não. Muita gente tem sofrido consequências sem saber. E se o que você está vivendo não for só uma coincidência, mas resultado de algo feito contra você? Vem aí a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, 31 de outubro, em todas as igrejas Universal. Prepare-se. Você pode buscar uma igreja universal próxima a você ou aqui no nosso templo maior, em vários horários, principalmente às 19 horas. Lembrando que nessa sexta-feira, por ocasião, uma reunião especial, um trabalho especial do desmanche de toda a bruxaria, eu vou estar realizando a reunião nessa sexta-feira às 19 horas em jejum, exatamente. Eu vou estar fazendo a reunião em jejum em seu favor e em favor da sua família, até porque nós vamos cumprir o que está na palavra de Deus. A Bíblia menciona isso, que há certas castas de encostos, de espíritos, que só saem da vida de uma pessoa através da oração que nós realizamos e o jejum. Então, como nós vamos estar desfazendo ou desmanchando, né, toda a bruxaria, eu vou realizar essa reunião em jejum, um jejum especial pela sua libertação, a libertação do seu filho, a libertação do seu marido, para que o mal seja tirado. Vou lá na central telefônica, o pastor Jacó tem nomes, eu vou até pedir, pastor Jacó, que o senhor também dê o endereço de onde o senhor estará realizando essa sessão do descarrego sexta-feira. Nós falamos a mesma linguagem, pastor Wilton, em todas as nossas igrejas. Eu estarei ali na Avenida
Ramos Ferreira 2127, nos mesmos horários, ali na Universal do Praça 14, Avenida Ramos Ferreira 2127, aí está a imagem da nossa igreja. Nós estaremos também nessa mesma fé em jejum. Pastor Hilton, a Terezinha, ela disse assim, eu me identifiquei muito com o testemunho aí da Gleice, e eu estou sofrendo muitos ataques espirituais. Eu, a minha casa e a minha família, estou muito atormentada e preciso muito dessa libertação. Estarei nessa sexta-feira, às 19 horas, pastor Hilton. Ela vai estar com a gente. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor. Lembrando, pessoal, nós vamos fazer aquele momento de intercessão, de oração, deixe o copo com água preparado, tá bom? Vamos acompanhar mais um testemunho de uma pessoa que participou conosco na sexta-feira. Houve libertação, o mal foi desfeito, houve esse desmanche total da bruxaria, e os caminhos se abriram. Veja, essa reunião de sexta-feira, qual a mudança, o que aconteceu na sua vida? Como era o antes? Antes de eu começar a vir na reunião de sexta-feira, a minha família servia a Casa dos Encostos. Isso trouxe muito peso para a minha vida. Eu tinha crise de ansiedade no trabalho, me atrapalhava no trabalho, me atrapalhava no meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor, porque aonde eu estava, eu sempre era um problema ali para as pessoas. Só um detalhe, você falou que tinha crise de ansiedade. Vamos detalhar isso. O que acontecia com você? Onde você tinha essas crises? Você se lembra de momentos? Sim, senhor pastor. Na maioria das vezes era no trabalho. Eu trabalhava numa loja e sempre quando eu sentia crises de ansiedade, eu tinha que me sentar no chão, ficar num local escondido, onde não viesse atrapalhar ali os clientes, né? E eu ficava ali no chão, sentindo falta de ar, com aquela sensação de que eu fosse morrer. E você passou pelo médico, foi diagnosticada? Houve tratamento para isso? Você chegou a tomar algum remédio, alguma coisa ou não? Não cheguei a passar pelo médico. Eu usava bebidas, cigarro, drogas, que era uma forma que eu tentava preencher e acabar com aquilo. Mas... Além da crise, tinha drogas também, vício. Você chegou a usar que tipo de droga? Maconha, era o que eu mais usava. Tá. Nessa situação, você chegou à igreja. Quem te convidou? Como que você chegou? Foi a minha sogra. Ela já sabia do meu histórico familiar, né? Ela já frequentava aqui. Então, ela já me via passando por esse tipo de problema, então ela me chamou para que eu viesse participar das reuniões dia de sexta-feira. Sempre quando eu vinha para cá, sempre ficava uma perturbação muito grande na minha mente no caminho, né, vindo para cá. Começava a me dar vontade de não vir, me dava raiva. Justo na sexta, você saía de casa, começava aquele conflito dentro de você. Sim, senhor. Aquela vontade de não entrar, não queria falar com ninguém. Quando as pessoas vinham falar comigo na porta, eu tratava as pessoas mal. E aí você veio sexta-feira participando, foi importante para você? Sim, senhor, pastor. E aí eu comecei a vir nas reuniões, eu sempre passava mal, mas como eu não entendia, né, então eu ficava com medo de manifestar, ficava com medo do que ia acontecer. Mas sempre quando eu saía, eu me sentia em paz quando eu saía daqui. Conseguia dormir à noite, que devido a esse problema de ansiedade, isso me atrapalhava muito para dormir também. Chegava atrasada no trabalho por conta disso. Mas vindo sexta-feira, você começou a ver uma diferença. Já começou a dormir bem, já não chegava atrasado no trabalho? Sim, senhor, pastor. E com o tempo, os vícios foi saindo, foi uma coisa natural. Eu não precisei forçar aquilo, né? Naturalmente, eu não fui mais tendo vontade de usar nenhum tipo de droga, nem beber, nem fumar. Foi uma coisa natural. Além da sexta-feira, tem gente aqui vindo hoje por primeira vez. Eu imagino que na própria participando das reuniões você entendeu que tinha que unir a sexta-feira com outro dia. Qual outro dia que você veio na igreja? Eu comecei a vir no domingo. Da sexta comecei a vir no domingo e depois eu passei a vir na quarta. Você uniu a sexta com o domingo. Se tornou para você um só dia? Sim, senhor, pastor. E eu comecei a vir nesses 2 dias e depois eu comecei a ouvir nas reuniões que era importante participar da quarta-feira também. Eu comecei a participar. Vamos lá. Quem é a Luana hoje? Você falou antes. Como é que você está hoje? Hoje em dia eu tenho paz. Eu não preciso mais daquelas drogas, amizade, aquelas coisas que eu fazia para tentar me preencher ali, né? Se eu estiver sozinho, então se eu estiver em algum lugar, não sinto mais crise de ansiedade, medo, não tenho mais aquela sensação de morte. Hoje em dia eu durmo bem, acordo bem. E o seu relacionamento com a sua família? Como é que você está hoje em família? Tá bem? Sim, senhor. Hoje em dia tenho paz. A minha família vê e reconhece minha transformação. Eles reconhecem? Sim, senhor. Bom, Deus te abençoe. Obrigado. Bem, nós estamos em mais uma reunião de sexta-feira com o caminho de libertação formado, as pessoas esperando para passar por esse caminho, e eu quero estender um convite especial para você que me assiste, independente da sua religião. Nesse próximo dia 31,
no Brasil todo, no mundo todo, será a celebração do Halloween, que essa data tem se fortalecido a cada ano aqui no nosso país, tem sido uma data muito forte. O Halloween, podemos assim dizer, conhecido como o Dia das Bruxas. Se nesse dia, um dia tão carregado espiritualmente, trabalhos serão feitos, né? Ofertas serão oferecidas aos encostos, um dia carregado espiritualmente, o Dia das Bruxas ou da bruxaria, nós estaremos nesse dia 31 passando pelo corredor de libertação, principalmente às 19 horas, e esse dia será um dia para desfazer todos os trabalhos. Será um dia para desfazer toda a bruxaria, toda a feitiçaria, para a quebra das maldições. Eu convido você que está com os caminhos trancados, você que se sente invejado, você que dá um passo para frente, 2, 3 passos para trás, se prepare. Dia 31, Dia das Bruxas, Halloween, nós vamos estar aqui no Templo Maior usando as armas espirituais, o jejum, o poder da oração em seu favor. Eu não estarei sozinho. Você vê aqui nesse caminho, nesse corredor, homens e mulheres de Deus que estão comigo e nós aguardamos por você. Nós vamos desfazer nesse dia todo feitiço, toda bruxaria, ajudar você na sua libertação e proteção. Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo, na reunião, o dia todo nós temos reuniões e no horário das 19 horas eu aguardo por você. Até lá. Realizando essa reunião em jejum às 19 horas. Vou lá na central telefônica, você pode seguir ligando para a gente, Pastor Jacó, com nomes, por favor. As nossas linhas estão abertas. Aqui a central nossa é o 92, né, o DDD 92 21 23 3202 e o WhatsApp, a linha aberta para todo o Brasil, 011 35 73 3500, Pastor Wilton. O Eduardo, ele disse assim: eu tenho sofrido com muitos problemas sentimentais e também na minha área espiritual e tenho vício. Nessa sexta-feira eu estarei sem falta às 19 horas, Pastor Wilton. Eu gostaria que o senhor desse novamente o endereço de onde o senhor estará nessa sexta, por favor. Bom, nós estaremos ali na Praça 14, Avenida Ramos Ferreira, 2127. Ramos Ferreira, 2127, ali na Praça 14, nos mesmos horários, na mesma fé, para libertar todas as pessoas oprimidas desse desmanche espiritual. Obrigado. Se você vive nessa área, então, você pode buscar esse endereço onde o pastor Jacó e essa equipe também estará realizando nessa sexta-feira o desmanche também de toda a bruxaria, tá bom? Bem, eu quero dar sequência agora, antes da oração, daqui a pouco nós vamos unir a fé. Antes, eu quero falar com você sobre essa quarta, que será especial. Nós seguiremos falando sobre isso aqui, o estudo que nós temos realizado a cada quarta-feira, de como se tornar a própria bênção, até porque uma coisa é você vir à casa de Deus para buscar bênçãos ou receber milagres, outra coisa é você se tornar a própria bênção. E um detalhe, nessa quarta-feira, além de buscarmos a presença de Deus, nós vamos ter Santa Ceia, exatamente. Quarta-feira agora, nós vamos estar participando da Santa Ceia. Santa Ceia é um momento de intimidade, de comunhão com Deus, né? Todos aqueles que se colocam como filhos de Deus participam da Santa Ceia para renovar, estreitar a sua aliança com o Pai. E vamos estar buscando o Espírito Santo. Eu vou colocar para você o testemunho de uma pessoa que a vida dela mudou pela mudança que aconteceu dentro, porque tudo começa do lado de dentro com o Espírito Santo. E eu já volto, veja. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar um desejo que eu tinha de resolver um problema, pois eu estava preso e precisava da minha liberdade. Eu vi que eu estava vivendo um caminho errado e começou um processo de transformação. Me batizei nas águas dentro da cadeia, passei a ler a Bíblia, participava dos cultos através do rádio, do radinho de pilha, e a palavra de Deus foi me mudando, me transformando. Sempre quando eu ia buscar Deus, aí vinha aquele pensamento. Misturava as orações: meu Deus, eu te amo, eu preciso do Senhor e eu preciso sair. Tinha uma preocupação quanto à minha liberdade. Eu estava preso, a ser condenado no mínimo 12 anos de cadeia, então vinha aquela preocupação, aquela angústia de estar preso. E ali eu percebi que eu não estava buscando de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todos meus pensamentos, as minhas forças. Eu estava dividindo
esse buscar com Deus com a vontade de sair. E ali, a partir daquele momento, eu fiz uma oração. Meu Deus, a partir de hoje, a minha liberdade está nas tuas mãos. Posso ficar 1 dia, 2, 10, não importa. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E a partir dali eu comecei a buscar. A partir dali eu comecei a buscá-lo acima de tudo. Até que numa madrugada, em um dos piores momentos que tem da cadeia, que tinha caído uma tentativa de fuga. Então teve um quebra-quebra dentro da cadeia e estava ali onde cabe 5, normalmente fica 30. Nesse dia tinha uns 50 ou 60, não tinha lugar nem para deitar. E ali num canto da cela, buscando a Deus, nessa madrugada, buscando a Deus, me entregando 100% a Ele, foi quando Deus, o Senhor Jesus, veio sobre a minha vida. Já no dia seguinte, eu fui afrontado. Um rapazinho novo, tinha acabado de chegar na cadeia. Eu lembro que naquele instante, eu olhei para o rosto dele assim, mas me deu uma compaixão. E eu orei por ele, falei, meu Deus, um menino desse vai sofrer tanto na cadeia com essa atitude. E saí. Quando eu sentei, eu me assustei. Falei, o que aconteceu? Se fosse um dia antes. Se fosse um dia antes, não era isso que tinha acontecido. Então, naquele instante, eu me assustei. Falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Foi Deus. E essa é a diferença. A partir daquele dia, era outra pessoa. Se hoje eu tô aqui, é graças ao Espírito Santo, não é por mérito, porque eu mudei, é porque Deus habita em mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Após o batismo com o Espírito Santo, o mais importante foi a mudança, a transformação que Ele fez dentro de mim, que mudou completamente. Mas a partir daí, eu que era angustiado, querendo sair da cadeia, depois do dia do batismo, com 3 meses eu fui para o semiaberto. 1 mês depois eu estava em liberdade. Depois disso, conheci minha esposa, me casei, tenho uma família. Deus me abençoou em todas as áreas da minha vida. Todas as demais coisas foram acrescentadas. Porém, o mais importante, o mais precioso é Ele. Ele sempre acima de tudo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Nesta quarta-feira, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Uma quarta-feira especial, nós daremos sequência nesse propósito, falando de como se tornar a própria bênção e na oportunidade com a Santa Ceia. Aqui no Templo Maior,
ou em uma igreja universal próxima a você, o pastor Jacó estará nesse mesmo propósito, também com a Santa Ceia, nessa noite dos filhos de Deus, noite da salvação, quarta-feira, né, pastor Jacó? É verdade, pastor Wilton, é impossível uma pessoa que realmente ela nasceu de Deus, ela falta a Santa Ceia, não tem como. Quem falta a Santa Ceia está dizendo que não tem parte com Jesus. Nós estaremos ali na Avenida Ramos Ferreira, número 2127, no Praça 14. E a Milena, pastor Wilton, ela disse assim, ó, eu estou afastada e estou tendo muitos problemas e pesadelos e ideias ruins. Eu estarei nessa quarta-feira às 19 horas, pastor Wilton. Obrigado. Milena, vamos fazer o seguinte, tanto para você como outros que talvez nem ligaram, mas estão acompanhando o programa, diante de alguma situação que você esteja passando, nós vamos unir a fé. Inclusive, a oração hoje será realizada pelo pastor João Luiz, que sempre está unindo a fé conosco, pastor João Luiz, pastor João Carlos. Eu peço para todos que nos assistem, prepare, por favor, agora um copo com água, eu vou preparar aqui o meu, nós vamos unir a fé juntamente com o pastor Luiz e com toda a audiência. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e Te pedimos, meu Senhor, em favor dos aflitos, dos necessitados, daquele que se encontra no hospital, no presídio, numa delegacia, em casa, aquele que se encontra, meu Deus, abandonado por tudo e por todos, aquele que se encontra doente, que os remédios não mais fazem efeito. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa agora, assim como o Senhor visitou as pessoas que deram testemunhos aqui dentro do programa, que elas foram tocadas, curadas, elas foram fortalecidas. O Senhor deu ânimo para elas chegarem à tua casa. Que esse mesmo poder alcance essa pessoa agora, arrancando essas doenças, arrancando essa opressão, arrancando, meu Pai, essa perturbação, esse desejo de morte, esses pensamentos que não tem jeito. Meu Deus, que ela seja agora liberta de todos esses espíritos que vêm dominando a vida dela. Essa pessoa que não consegue se livrar dos vícios, das drogas, do álcool, das brigas. Meu Senhor, essa pessoa que é nervosa, quebra tudo dentro de casa. Meu Pai, que agora chegue um ponto final esse sofrimento. Consagra esse copo com água, Jesus. Que quando ela beber desta água, ela beba do Teu poder e pelo Teu poder ela seja liberta, fortalecida e tenha ânimo de chegar à sua casa. E você que crer, diga que assim seja e graças a Deus. Vamos beber do copo com água. Graças a Deus. Assim como o pastor bebeu, nós unimos a nossa fé. Também bebi aqui desde o estúdio e creio que Deus te visitou. E que Deus abençoe o pastor João Luiz, como o pastor João Carlos, que sempre estão unindo a fé conosco na programação. Bem, diante do que apresentamos a você, convite feito, sexta-feira agora, desfazendo toda a bruxaria, e nessa quarta-feira nós estaremos participando também da Santa Ceia na noite dos Filhos de Deus. Você é o nosso convidado em uma igreja universal ou aqui no Templo Maior, Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo. Deus te abençoe e até lá. Deus continua buscando pessoas que possam ser a própria bênção. De quem Ele quer fazer a própria bênção? Você. Nesta quarta-feira, 29 de outubro, como se tornar a própria bênção com a Santa Ceia. Especialmente 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.